Oi meninas, tudo bom? Hoje, como prometido no vídeo de ontem, eu vou falar de um tema que eu nunca falei aqui com vocês, que são dicas de viagem, tá? Se você gosta de viajar, já deixa o seu like no vídeo que eu vou te dar umas dicas ótimas para você começar a preparar a sua viagem, tá? São dicas muito práticas para você não esquecer de nada, de nenhum detalhe, tá? Quando você for viajar, tá? Então deixa o like, já se inscreveu no canal aí embaixo, então podemos começar, tá? Pra quem não sabe, eu amo viajar e eu costumo dizer que eu faço 3 viagens numa só. A primeira viagem é aquela que você faz antes, de toda a preparação e toda a pesquisa que você vai fazer para você chegar no lugar que você tá visitando e conseguir aproveitar ele ao máximo, tá? Essa viagem tem que começar da forma mais minuciosa possível. Então, assim, se você é a favor do iPad, do computador e tal, ótimo. Mas olha, um bom e velho papel e caneta para fazer as coisas é fundamental. Porque quando você vai escrevendo à mão mesmo o que você precisa, as coisas vão fixando na sua cabeça de uma forma muito mais simples, tá? E a primeira dica que eu vou te dar é essa. Anota tudo. Tudo que você for pesquisar, tudo que você estiver vendo, todas as sugestões das pessoas, anote, porque vai fazer diferença na hora de você escolher tudo que faz parte da sua viagem, tá? A segunda dica é a seguinte: você já sabe quando vão ser as suas férias? Ou não, você tem uma maleabilidade no seu trabalho e você pode escolher e viajar e separar as suas férias para aquele momento, tá? Isso é muito importante, as datas que você vai viajar. Por exemplo, no começo do ano, eu e minha família, a gente foi para Manaus. E existem épocas em Manaus que você não consegue fazer determinados passeios, porque é a época que o rio tá mais baixo. E existem épocas que os passeios são ótimos porque o rio tá bem altão, assim. Então, vale a pena você saber quais são as datas. Se você vai tirar férias e já está estipulada as suas férias numa data que não é legal ir para Manaus, por exemplo, você vai ter que escolher outro lugar, senão não compensa você ir para Manaus e não conseguir visitar. E aí você deixa para suas próximas férias. Então, saiba muito bem certinho quais são as datas. Existem vários lugares que as datas fazem muita diferença, até em horário de funcionamento de atrações turísticas. Por exemplo, em Londres, que algumas atrações turísticas funcionam num horário estendido durante o verão e durante o resto do ano em horário reduzido, por causa do clima e do fato de anoitecer muito mais cedo. Então, você tem que saber as datas que você vai, porque nem todo lugar você vai conseguir aproveitar na totalidade se você não tiver a par desse detalhe. A terceira dica é pesquisar o lugar, tá? Eu, particularmente, tenho uma lista de lugares que eu quero conhecer. E se você não tem, faça uma lista, mesmo que seja de 5 lugares. 5 lugares que você quer conhecer. Porque aí você vai ter outras opções para aquelas suas férias, caso as datas não sejam datas boas, ou não sejam datas boas para aquele destino, mas sejam boas para outros. E você vai conseguir pesquisar bem cada lugar que você vai, o que você vai conhecer nesses lugares, tá? Agora, a última dica que eu vou dar pra vocês, aliás, a penúltima dica que eu vou dar pra vocês é a dica da pesquisa. Cara, isso é muito importante. Eu já fui em agência de turismo e as pessoas não falam isso para as outras, ou só falam quando o cliente pergunta, ou então o cliente pergunta e de repente, depois que ele comprou a viagem, tem uma penca de informações que ele precisa saber. Pesquise os lugares que você vai. Por exemplo, na Índia, as mulheres não podem mostrar o ombro. Agora, você imagina que você descobriu isso só quando você chegou lá. E como é calor, você levou um monte de regata. Ruim, hein? Então você tem que saber esses detalhes da sua viagem, pesquisar os países que você vai, pesquisar quais são os costumes, quais são as exigências, o que você precisa ter, o que você precisa fazer. Isso vale para tudo. Tem países que exigem visto, tem países que exigem determinada roupa, tem países que exigem 1000 coisas e você precisa ter
tudo isso, você precisa saber de tudo isso, tá? Então pesquise. Eu vou deixar na descrição um link de um canal que é o Viajando, que é um canal que fala muito de dicas de viagem, eles são bem práticos, eles têm algumas dicas de mala, de coisas que vocês podem colocar. Eu vou deixar na descrição também os 2 vídeos que eu fiz de dicas para fazer a mala, e vou deixar na descrição alguns blogs que eu gosto muito de ler, porque nesses blogs as pessoas já visitaram os lugares, então elas vão te dar altas dicas, tipo, que tipo de bilhete de metrô comprar, ou se compensa pegar um táxi, ou se, olha, então, de noite não é legal ir nesse lugar porque a movimentação é meio suspeita. Existem várias dicas importantes que às vezes a gente só descobre quando tá lá. E é muito simples, é só você ver os vídeos desses canais, né? E ler os blogs dessas pessoas que já foram e que viajam bastante, que vai ajudar muito você a escolher o lugar e a planejar a sua viagem, planejar desde da documentação, a mala e tudo mais. E vou deixar na descrição o link que eu acho que é o mais importante para quem quer viajar. O mais importante, tá? Se você quer viajar para qualquer lugar, para Santa Cruz, para Aralândia, para China, você tem que ter esse link salvo no seu computador, que é o link do TripAdvisor. O TripAdvisor é uma comunidade de pessoas que avaliam hotéis, avaliam pontos turísticos, avaliam restaurantes. Então você vai ver lá no TripAdvisor, quando você digita o lugar que você quer ir, você vai ver opções de comida, opções de lazer, opções de hotéis, opções de tudo, com avaliações e críticas de todos os lugares. Então você vai ver fotos, você vai ver pessoas que foram e que escreveram que gostaram, ou que escreveram que não gostaram, o que deu certo, o que deu errado. Isso é muito importante para você se programar para sua viagem. Porque se você chegar lá e não souber nada, você pode passar por vários perrengues. E eu vou deixar vocês aqui com um exemplo. Eu fui pra Europa, fui pra Milão, peguei um táxi no aeroporto pra ir pro centro de Milão, onde ficava o meu hotel. E gastei 150 euros. 150 euros. Cara, isso é muito dinheiro. E se eu tivesse me informado antes, olha que eu me informei sobre um monte de coisa naquela viagem, mas esse detalhe eu deixei passar. E foi nesse detalhe que eu passei o perrengue de gastar 150 euros que não estavam previstos, porque o aeroporto de Milão não fica exatamente em Milão. Então, gente, siga essas dicas. Semana que vem eu vou passar mais detalhadamente outras dicas pra vocês sobre cada uma dessas coisas que eu falei, sobre os lugares, sobre as pesquisas que você tem que fazer. Mas não esquece, então, datas, lugares. Então a definição disso é muito importante. Pesquise o lugar que você vai, leia blogs e veja vídeos. E entre no TripAdvisor para ler descobrir o que fazer, como fazer e ver também como são os costumes no lugar que você quer visitar, tá? Então semana que vem eu passo mais dicas de viagem para você até a gente chegar na mala de novo, tá?